É, Quem não me conhece, eu sou filho de Paramirim, sou talvez o primeiro geólogo filho aqui da Terra, e tenho assim tenho procurado, na medida do possível, colaborar aqui com os esforços que o Kibi, o Sucupira, o pessoal que mantém o site focado em você, os esforços que eles fazem para mostrar, divulgar nossa cidade, os patrimônios culturais, artísticos e naturais aqui da nossa região. Eu, como geólogo, me coloquei à disposição dele. Não sou um especialista na geologia aqui da nossa região, minha experiência geológica foi toda fora da Bahia, mas fiz um esforço e para colaborar com ele, eu me propus a vir com ele aqui gravar um vídeo e mostrar uma possível explicação para a formação dessa curiosidade geológica e turística que nós temos aqui, que é a famosa Pedra da Santana. Como eu sei que o site é muito visto fora da Bahia, no mundo todo, tal, onde tem baianos, eu vou falar e tem geólogo também assistindo essa minha fala. Eu quero rapidamente só dar uma situação do contexto geológico aqui em que nós nos encontramos. Então, aqui na região de Paramirim, a gente tem 3 grandes unidades geológicas. A gente tem a unidade mais antiga, que é chamada na literatura geológica como Guinaice do Paramirim, que é essa rocha que fica entre a serra aqui da Santana e a serra lá da barragem do Zabumbão. Então, esse vale, que é o Vale do Rio, ele é uma rocha, é a rocha mais antiga aqui da nossa região, com datações em torno de mais de 3 bilhões de anos. 3 bilhões de anos. Então, quando a gente fala em tempo geológico, é uma dificuldade grande que as pessoas têm de entender esse conceito do tempo geológico. Então, uma rocha de 3,6 bilhões de anos é uma coisa que no primeiro momento a gente não faz uma ideia exatamente do que é, mas eu posso garantir que é uma coisa muito antiga. Então, essa é a rocha é a unidade mais antiga. Depois vem essa unidade que nós estamos aqui, que é o chamado granito Lagoa Real, que é uma câmara magmática muito grande, se estende desde aqui da nossa região, vai até a região de Caetité. Curiosamente, nela é onde nós temos a jazida de urânio, lá de Lagoa Real. É dentro dessa unidade granítica, que ela tem em torno de 1,7 bilhão de anos. Então, ela é bem mais jovem do que o Guinaice de Paramirim, mas também posso garantir que ela é bem velhinha, 1,7 bilhão de anos. E depois ali daquela unidade que vai da barragem lá para oeste, para leste, que é a Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina ela é tanto uma feição turística, mas ela é também uma unidade geológica muito estudada, que ela é bem representada aqui na nossa região. E a última escarpa dessa formação é exatamente aquela escarpa onde fica a barragem do Zabumbão. Então esse é o conceito. Aquela sequência, a sequência da Chapada Diamantina não é uma rocha só, não tem uma idade só, mas as rochas mais novas dela lá estão em torno de 1 bilhão de anos. Mas aí tem várias idades, também é uma senhora já de uma idade considerável. Então, dito isso, desse panorama aí regional situado, a gente vem aqui para nossa Pedra da Santana. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar, depois Bill vai girar a câmera para mostrar, que essa unidade aqui, ela vamos entender a origem, é uma câmara granítica, um magma que veio de lá de baixo, ele acendeu e ele não extravasou na superfície. Por que a gente diz que ele não extravasou? Porque os magmas graníticos, esse magma, ele é muito viscoso, então ele se resfria antes de chegar na superfície. Ele vem de baixo para cima, vai empurrando toda a rocha que está, toda a camada de rocha superior. Aí, quando chega num determinado ponto, ele esfria e ele então
se solidifica e ele não extravasa. Os granitos eles não extravasam na superfície. E aqui no caso, a história aqui, que esse magma ele veio e ele entrou dentro do granito, dentro do Guinás Paramirim. Tem toda essa camada de guinais por cima, ele veio de lá de baixo e ele se consolidou com estimativa de cerca de 20 quilômetros abaixo do Guinás. Por quê? Porque essa é a profundidade em que esse tipo de magma se solidifica. Então, ele se solidificou embaixo de uma camada de 20 quilômetros de outra rocha. Ele ficou ali, quando a pressão de baixo para cima equilibrou com o peso de cima para baixo, ele se solidificou. E daí então começa a história que vai terminar na Pedra da Santana. Queria que Bill mostrasse que nós temos aqui essa Pedra da Santana. Ela tem vários tipos de fratura, de planos de percolação de água em várias direções, dos quais tem dois que são mais importantes, que eu vou pedir Bill para girar a câmera e mostrar, que é esse aqui, Bill, virando para a sua esquerda, mostra essas falhas que tem aqui. E depois tem um horizontal, que a gente vai ver isso aqui, nessa pedra que está aqui atrás de mim, que está segurando esse bloco aqui em cima. Você vê que descolado da rocha, na própria rocha, tem uns planos de fratura horizontal, né? Então essa rocha ela é desgastada assim horizontalmente e assim verticalmente. Então, dito isso, é a primeira coisa que eu queria mostrar para a gente começar a contar a história desse que a gente vai chegar aqui nesse que a gente chama de um monumento geológico da Pedra da Santana. O segundo passo agora mais importante para a gente entender do ponto de vista geológico esse monumento aqui da Pedra da Santana é que eu contei a história inicial, que a gente tinha uma câmara granítica que consolidou embaixo de um pacote de 20 quilômetros de rochas. Então, quando a gente põe o tempo geológico passando, essas rochas que estavam em cima sendo erodidas e sendo aliviado o peso em cima desse granito, acontece um fenômeno geológico chamado fraturamento de alívio. É que quando vai diminuindo o peso, a câmara granítica estava equilibrada numa situação de equilíbrio de pressão para cima e peso para baixo. Quando tirou o peso da camada de cima no tempo geológico com a erosão, esse alívio do peso aqui gerou um fraturamento, um tipo de fraturamento, que isso aí é o fundamental e é a causa principal que vai explicar a formação aqui da Pedra da Santana. Esse fraturamento ele é muito comum nesse tipo de formação granítica, e a gente vai mostrar depois umas imagens ali como é esse fraturamento. Mas aqui que é bastante didático, porque quando a gente olha na base desse bloco que está sustentado em cima de duas ou três aqui no caso, parece que duas bem firmes e uma não tanto, você vê que tinha um material aqui embaixo que foi retirado, né? Esse bloco aqui, eu vou falar um pouco sobre ele depois. Ele não é um bloco que tá muito fraturado como a rocha de uma maneira geral. Dentro desse granito tem vários blocos arredondados que não são fraturados, então eles não são desgastados pela ação do tempo. Esse bloco ele permaneceu, enquanto que a percolação de água e o intemperismo foi retirando das camadas mais suscetíveis de serem erodidas e foi levando o material.
Então uma parte que não foi erodida foi ficando e acabou ancorando em cima de alguns blocos menores embaixo. E eu vou mostrar depois como é importante a existência e os vestígios da existência desses blocos arredondados, que são mais homogêneos e menos intemperizados. Uma última curiosidade aqui nesse bloco que nós estamos, é que a gente olhando aqui o bloco, nós somos aqui um grupo de 4 pessoas, a gente vê aqui uma fratura aqui na ponta desse bloco, e aqui no chão, um dos colegas aqui, Humberto, ele atentou que essa superfície aqui é exatamente da ponta do bloco que soltou dali, e pelo jeito aqui não tem tanto tempo assim que a superfície daqui da rocha ainda está, não tem muita alteração, e essa daqui está mais com ação de líquidos, de líquidos aqui por cima, mas mostrando aí atuação geológica bem visível e fácil de demonstrar aqui que esse bloco se encaixa perfeitamente aqui. Bom, como eu já disse, esse granito ele não é homogêneo, 100% homogêneo em toda a sua extensão. Ele tem núcleos que são mais homogêneos, núcleos que são mais estratificados, que tem mais planos de fraqueza. E a gente pode ver bem na superfície do terreno, esses núcleos mais homogêneos, eles começam a se destacar em cima dessa topografia aqui da superfície. Se a gente olhar aqui, a gente vê aqui um núcleo mais arredondado, mas que em volta dele vai formando umas alterações superficiais, como se fossem cascas de cebola. Então esse núcleo aqui, com o passar do tempo, ele vai ficar uma pedra redonda aqui, isolada do resto, o resto vai sair e vai ficar esse núcleo aqui. Isso é bem visível agora, aqui bem próximo, nessa outra estrutura aqui. Aqui, aquela que eu mostrei lá atrás, ela aqui já se elevou porque aqui o material em volta já foi erodido, está formando aqui tipo uma cabeça de frade, né? Então esse material aqui no futuro ele vai ficar como esse material aqui, vai ficar um pedaço, um bloco de pedra que não foi retirado, ele vai permanecer no local e ancorado em cima da camada que ficar por baixo, assim como esse hoje ancorou nesse daqui. Com o passar do tempo geológico, esse bloco aqui de baixo vai ficar ancorado na rocha que tiver embaixo. E aqui então a gente está na nossa famosa Pedra da Santana. É um bloco que nós fizemos aqui um cálculo, uma estimativa aproximada, deve ter em torno de 45 toneladas, que está ancorada em três pedras, né? Eu chamo isso aqui de uma singularidade geológica, porque fica bastante difícil a gente imaginar um capricho da natureza, que parecendo uma obra de engenharia que colocou exatamente as âncoras no local onde tem que ficar para equilibrar o bloco. Mas então isso casa com tudo que a gente já falou. Se a gente olhar a pedra aqui, a gente vê que tem planos, né? Esse próprio plano de baixo dela aqui e o plano da rocha aqui de baixo são planos horizontais de desgaste, né? As pedras que estão sustentando é o mesmo material, são blocos que na partição durante o processo do fraturamento de alívio, esses blocos quebraram e esse bloco de cima ancorou neles, porque o material que estava embaixo foi lixiviado. A gente vê que o bloco lá da outra ponta, ele se fraturou também, provavelmente fraturas originais, mas talvez ampliadas pelo peso do material de cima. Todo o material de baixo foi levado, como eu mostrei naquele exemplo anterior, né? Esse cucuruto que estava aqui,
dentro da rocha original, é um cucuruto mais homogêneo, ele não foi lixiviado por dentro, ele não está fraturado, então ele permaneceu enquanto todo o material em volta foi levado. E os blocos que estavam embaixo dele, que tinha também alguma homogeneidade e que não foram totalmente fraturados, permaneceram, e a gente tem essa estrutura aí caprichosa da natureza, que muita gente acha que não é da natureza, que é ação humana, mas que a gente não tem evidência para dizer que isso aqui é de uma ação humana. Ao contrário, muitas evidências que isso aqui é um monumento geológico. A gente vai mostrar depois aqui uma feição ali que mostra de uma maneira bem didática como é que fica essa rocha quando ela está toda fraturada, e depois no prosseguimento do processo é que a gente vai chegar nisso aqui. Então eu vou mostrar agora ali um local que mostra como deveria ser esse ambiente aqui antes de a gente ter esse capricho aqui da natureza. E aqui a gente tem, como eu falei, um vestígio de como foi o processo inicial do fraturamento de alívio, cuja sequência vai acabar gerando monumentos tipo esse aqui da Pedra da Santana, e que a gente encontra também bem parecido na cidade de Cabaceiras, no estado da Paraíba, que também lá é um sítio de turismo geológico e cultural, já que lá tem bastante inscrições rupestres, mas o processo lá é exatamente esse que a gente vê aqui, só que lá é numa área maior. O que a gente está vendo ali? Um monte de blocos fraturados, com fraturas ortogonais, criando blocos quase que um paralelepípedo gigante, né? E eles estão ainda alinhados, mostrando como eram as fraturas originais, ortogonais. Então o processo inicial seria a formação desses blocos. Depois, com a continuidade, pode ter dois caminhos. Pode ter o caminho, como eu falei, da alteração do material, que vai sendo retirado. Esse granito ele é constituído basicamente de três tipos de minerais, que são os quartzos, os feldspatos e as micas, né, biotita principalmente. Então as micas e os feldspatos eles se alteram, são mais facilmente alteráveis, se transformam em argilas, e ficam os cristalzinhos de quartzo na superfície, que depois eles se soltam e vão compor a areia do solo, né? Então um caminho seria a alteração retirando o material e deixando só os blocos, né? E retira material de baixo, do lado, de todas as posições. E o outro caminho é que depois que os blocos são formados, pode acontecer um fenômeno que a gente chama de peneiramento cinético, ou seja, se der uma sacudida no terreno por algum fenômeno sísmico, por algum tremor de terra, e isso não é uma coisa assim muito difícil de ter acontecido, já que nós estamos aqui numa região de contato, de unidade, e provavelmente esse paredão que tem aqui seja uma falha. Pode em algum momento ter acontecido uma sacudida e esses blocos então se moveram, e nesse movimento pode ter havido uma ancoragem, né, de um bloco maior em cima de blocos menores. Então esse processo ele pode se dar tanto pelo caminho da alteração, que retira o material e deixa os blocos, como pelo caminho do peneiramento cinético durante movimentos tectônicos, que pode também ter facilitado, ter propiciado essa ancoragem do bloco. Ou pode até ser, as duas coisas podem ter acontecido, né? A alteração acontece durante o tempo todo, e em algum momento é bem possível que possa ter uma contribuição tectônica. Então, isso do ponto de vista geológico é o que a gente tem aqui, bastante indicativo, e
não seria um fenômeno único aqui de Paramirim, existe em muitos outros lugares. Agora, o que é único nosso aqui é essa formação tão caprichosa dessa Pedra de Santana, ancorada de uma maneira que parece ser obra humana, mas que a gente encontra aqui bastante vestígios de que a natureza tem também os seus caprichos. Eu quero terminar aqui agradecendo a Bio, que me deu essa oportunidade. Eu já sou um geólogo aposentado, ele me fez hoje pegar meu martelo depois de muito tempo de não ter atividade de campo. Estou aqui acompanhado com o Bio, um estudante de geologia, vai ser um futuro geólogo nosso aqui da cidade, que é Iago Viana, e o meu amigo e vizinho Humberto, que é um grande interessado também nas belezas e nas curiosidades da natureza aqui da nossa região. Então, dito isso, Bio, eu fico à disposição do seu site para as pessoas quiserem comentar e fazer perguntas. Eu sempre digo que eu não sou dono da verdade, essa é uma explicação, e eu tive ajuda para montar essa teoria. Eu tive ajuda dos colegas de um grupo de geólogos que eu tenho, dos quais eu destaco o Léo Rodrigues, que mandou inclusive um esquemazinho para mim, muito didático, e que me ajudou muito nisso aqui. Dito isso, muito obrigado e fico à disposição.